É uma grande alegria estar com vocês mais uma vez. E hoje eu quero dividir com vocês um livrinho que eu achei adorável. É do professor José Carlos Leal. Eu vi o comentário, você só fala sobre José Carlos Leal? É a minha biblioteca. Então eu estou procurando livros que deem uma visão surpreendente, que mudem a ideia usual, que alterem os paradigmas que estamos acostumados. Entre os livros espíritas existem os clássicos naturais. Você quer conhecer o espiritismo? Isso é impossível sem ler o Livro dos Espíritos, os livros de Allan Kardec. Então, se você tem interesse em adentrar o estudo do espiritismo, eu sugiro que você procure uma casa espírita ou as obras básicas. Existe um site na internet que contém as obras básicas em suas diversas edições em vários idiomas que você pode consultar, e aí sim é o início do conhecimento do espiritismo. Porém, para aqueles que já estão dentro deles, o que é que pode abrir os horizontes ou mudar a sua concepção? Então, os livros do professor José Carlos Leal fizeram isso por mim. Me trouxeram o desejo de aprofundar estudos em diversas áreas. Eu comentei anteriormente um outro livro maravilhoso dele, mas esse chama-se O Longo Voo das Gaivotas. E ele trata sobre reencarnação. E ele trata da reencarnação de uma maneira fantástica, maravilhosa. Os livros do professor José Carlos Leal tratam em torno de pesquisa informacional. Ele é professor de literatura, ele tem um mestrado na teoria da literatura e ele é um estudioso profundo de mitos, tradições místicas, não no sentido da prática, e sim do conhecimento histórico. Nesse O Longo Voo das Gaivotas é um estudo sobre a reencarnação no ponto de vista espírita, mas em que sentido? O objetivo desse livro não é provar a reencarnação, e sim fazer uma análise literária de vários textos, contextos, dados históricos que fundamentam a tese da reencarnação. Uma das colocações está na orelha do livro, é maravilhosa. Deus nos quer felizes, porém, não deseja que essa felicidade seja uma doação sua, mas uma conquista de cada espírito. Naturalmente, em uma única existência, não poderíamos passar da simplicidade e da ignorância primeira para o progresso maior. É exatamente aqui que se instaura a necessidade da reencarnação nos mais diversos mundos. A reencarnação é a grande aventura do espírito, o longo voo em busca do aperfeiçoamento. Longo voo das gaivotas. Esse é o destino dos espíritos. Voar, voar, voar constantemente sem desanimar. Nascer, crescer, amadurecer, envelhecer, morrer e renascer. Essa é a lei a que todos estamos submetidos e que nos levará um dia aos mundos felizes com que sonhamos. Essa colocação do professor ilustra exatamente o conteúdo desse livro. É um passeio a respeito do conceito da reencarnação dentro da história, em diversos casos, diversas abordagens em vários países, dentro de uma ótica espírita, tipo um pesquisador espírita analisando a reencarnação ao longo do tempo. Então, classificação dos espíritos, considerações gerais sobre a reencarnação, ele faz um apanhado dentro da doutrina espírita do que significa. A encarnação de Segismundo, que é um caso espírita de um dos livros de André Luiz. Esquecimento e lembranças de vidas passadas, que é um comentário que as pessoas, como esquecer, para que esquecer? Ele faz um comentário lindíssimo a respeito, filosoficamente analisando o esquecimento. Um clássico sobre reencarnação. As crianças especiais e prodígios. Mozart, a música que se fez carne. O caso Helen Smith, Verdade ou Fantasia, Braden Murphy e vários outros casos, inclusive alguns que eu não conhecia, passei a conhecer após ler o livro. Então, ele não pretende o aprofundamento de cada um desses casos, e sim ilustrar a reencarnação, uma pesquisa sobre a reencarnação, e lhe dar a abertura. É como se fosse um roteiro de viagem para o seu aprofundamento. É um livro adorável. Helen Smith, cujo verdadeiro nome era Catherine Elise Müller, nasceu em Martigny, na Suíça,
E aí ele conta um caso de reencarnação, que pode ou não ser real, mas fundamenta os seus estudos. O caso Braden-Murphy, que sobre a hipnose alguém lembrou uma vida anterior na Inglaterra. Então, várias colocações, Chase, o menino soldado, Edgar Cayce. Então, você que não conhece esses personagens históricos ou não conhece esses fatos, através do Longo Voo das Gaivotas, você vai tomar conhecimento dessas passagens e vai servir de roteiro para aprofundamento ou fundamentação da tese reencarnacionista dentro de uma ótica espírita. O professor José Carlos Leal fala maravilhosamente, escreve tão bem quanto. Para mim, sempre foi um grandíssimo prazer assistir um seminário do professor José Carlos Leal. Então, eu sempre sentava ali, ansiosa pelas abordagens inusitadas, a cultura geral, algumas coisas que eu não tinha prestado atenção. Esse livro é sobre reencarnação e às vezes que eu tive que falar do assunto, eu consultei muito para ter uma nova vertente, uma nova ideia, uma nova luz. E além do método que o professor desenvolveu essas páginas, serviu de roteiro para mim nas minhas pesquisas também, como abordar, como desenvolver. Então, o professor é um contador extraordinário de histórias, aliado a uma pesquisa bibliográfica muito bem feita, uma didática excepcional. Qualquer livro do professor é sempre um presente. Mas esse em particular abre um leque de opções àqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a reencarnação. Desde a definição, as abordagens espíritas de definição, de uma maneira sintética, objetiva, sem rodeios, até os casos célebres que ele descreve e alguns obscuros que nem eu conhecia e que após ler o livro do professor eu fui atrás com resultados extraordinários. O Longo Voo das Gaivotas é um livro que tem destaque na minha biblioteca e que estou compartilhando com vocês. Quando as pessoas perguntam, você tem algum livro espírita para sugerir? São vários os clássicos, naturalmente, que deveria ser lido por qualquer estudioso. Inclusive, existem nas casas espíritas estudos aprofundados de cada uma dessas obras. Esses livros são livros para você expandir os seus horizontes. Mas, no caso de quem está começando, eu não sei nada sobre reencarnação, o que o Espiritismo diz sobre isso? E você quer ter um olhar objetivo, um olhar lúcido, sintético sobre o assunto, esse é o livro para você começar. Se você é espírita e conhece a reencarnação e gostaria de ter um panorama, um descortinar maior, vasto sobre isso, também é o livro para você. O Longo Voo das Gaivotas. Então eu vou pegar aqui um capítulo interessante para você que não conhece o caso Braden-Murphy. Então você pode comprar o livro de Braden-Murphy. O caso Braden-Murphy começou com um hipnoterapeuta que pegou uma jovem para terapia e no que ele está aprofundando o transe, ela diz estar na Inglaterra medieval e começa a descrever detalhes que a jovem não poderia ter acesso pelo seu desconhecimento. Então, vale a pena conhecer o caso Braden-Murphy. E o primeiro contato que eu tive com essa descrição dentro de uma ótica espírita foi o livro do professor. Chase, o menino soldado, que lembra a encarnação anterior, caso sugestivo de reencarnação, os trabalhos do Dr. Ray Stevenson. Almas Gêmeas e a Reencarnação, é lindo esse capítulo, mas vamos lá, Edgar Cayce, um homem muito especial. Nesse capítulo, o professor fala de Edgar Cayce. Edgar Cayce, chamado Profeta Adormecido, nasceu nas proximidades de Hopkinsville, no estado de Kentucky, em 1877. Seu pai era um lavrador inteiramente letrado. Quando jovem, Cayce sonhou em ser pastor evangélico, e aí ele começa a descrever. Eu não vou dizer tudo para vocês, né? Vale a pena. Eu vou falar de Edgar Cayce em algum momento, com certeza, porque é uma personalidade interessante. E aqui você tem um resumo da vida de Edgar Cayce que trata. Então,
Para quem não conhece, é uma das maneiras mais fáceis. Esse capítulo está belamente escrito, com um resumo objetivo bem desenvolvido, o básico que você precisa saber sobre essa personalidade tão importante dentro da cultura espiritualista, porque Edgar Cayce não era espírita. Edgar Cayce era um paranormal que tinha uma característica muito interessante. Ele, em estado de transe, ele dava diagnósticos. Você levava a pessoa, ele olhava e dizia o que a pessoa tinha, como se ele tivesse um scanner. Então, ele afirmava o tipo de lesão, o que a pessoa tinha, descrevia com detalhes qualquer tipo de patologia que a pessoa apresentasse. Mas era comum quando se perguntava a Edgar Cayce e como tratar, isso eu não sei. E ele só fazia isso sob transe hipnótico. Ele entrava em transe hipnótico e fazia esses diagnósticos. Durante muito tempo ele fez isso, com perfeição. Inclusive a pessoa que parecia não ter aquilo, quando fazia um exame posterior, demonstrava que ele estava absolutamente correto nessa experiência. Então a história de Edgar Cayce é notável, com inúmeros testemunhos na história, existem documentários vastos. Então, aqui no livro do professor, ele aborda a temática da reencarnação. Então, ele não está abordando Edgar Cayce como uma figura paranormal ou como médium, o que posteriormente desenvolveu. Então, ele sempre apresentava o diagnóstico, mas nunca falava mais nada a respeito. E a gente colocava ele como paranormal e não como médium, porque não havia nessas demonstrações que ele fazia no início nenhuma manifestação espiritual. Ele entrava em transe e era capaz, como se ver através da pessoa e descrever sintomas ou doenças ou qualquer tipo de patologia que ela tivesse. Muito tempo depois, num caso, uma família levou uma jovem, ele identificou o problema e perguntaram: e o que nós devemos fazer? E isso eu não sei. E pela primeira vez, ele manifestou um outro tipo de fenômeno paranormal diferente do usual. Ele diz assim: isso eu não sei, porém está alguém aqui que sabe e vai dizer. E pela primeira vez, um espírito se manifesta dizendo um tratamento para aquela patologia. Não era o tradicional de Edgar Cayce, mas posteriormente ele começou a apresentar diversos fenômenos diferentes. Então, nesse caso, ele foca aspecto de reencarnação. No caso do Braden Murphy e vários outros. Então, é um livro para você iniciar o seu reconhecimento da existência da reencarnação. Se você não conhece, não sabe nada do assunto, é um bom início. Para você que quer pesquisar mais a respeito, é um ponto de partida de diversas áreas que você pode escolher. Você pode escolher desde o aspecto filosófico da reencarnação até casos que fundamentam a reencarnação, casos históricos, casos individuais. Então é um livro bem completo para você explorar esse aspecto tão interessante. Então, você não precisa acreditar na reencarnação. Ele apresenta a teoria da reencarnação tanto do aspecto espírita como do aspecto histórico, sobre Egito, Grécia, o que os diversos povos falavam a respeito da reencarnação. Um panorama muito bem construído. Qualquer livro do professor é excepcional e esse é um dos que eu gostei imensamente. O Longo Voo das Gaivotas, José Carlos Leal. Espero que você aproveite tanto quanto eu. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.